Senhor Deus, graças te damos pela vida do nosso pastor, Pai. Que tu possa usar esses lábios, Pai, para que tu queres disseminar entre nós. Abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa digerir, ruminar e sair daqui com tudo aprendido, para que a gente possa praticar e exercer. Senhor, abre a nossa mente, que a gente possa expandir o reino através da boca do teu servo, e tudo que tu possa ter confiado e ele consiga expressar de uma forma clara. Abençoe a vida, a família, e tudo que ele tocar, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eita glória. Amém, queridos. Boa noite mais uma vez. Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Simar. Pela graça de Deus e pela superabundância de tolerância dos meus irmãos, pastor aqui dessa igreja, irmão. Porque às vezes o pastor tem a mania, né, de ficar reclamando da igreja, né? Mas a igreja é reflexo do pastor, né? Então, às vezes a gente reclama de nós mesmos e acha que é a gente que está sendo tolerante, mas na verdade a igreja também é muito tolerante para com o seu pastor. Eu agradeço a você por isso, pela sua grande tolerância. Ai de Deus e também da sua tolerância para estarmos aqui. Amados, na semana passada nós tivemos a nossa ceia. Foi um momento muito, mas muito precioso, onde nós trouxemos aqui uma proposta de ceia ao Senhor, diferente daquela que temos vivenciado ao longo dos anos, onde nos atemos unicamente aos elementos da ceia. Ali a gente levanta o cálice, levanta o símbolo ali, aqueles elementos simbólicos que é o pão e o cálice, e a gente ao longo do tempo foi caindo no ostracismo religioso e passamos de alguma forma a um pragmatismo, né? Ou seja, a gente se ateve unicamente àquele ato, àquela prática, sem considerar, né, o que por trás daquele ato existe, que é muito relevante. E a gente falou um pouco sobre a comunhão, sobre a koinonia, né? De entendermos que Cristo fez isso por nós, que nós somos um corpo, que todos aqui somos parte desse corpo. E logo quando desprezamos a parte deste corpo, logo desprezamos a Deus, desprezamos a Cristo. E dito isso, eu falei também que nós iríamos entrar numa série, onde a gente ia falar um pouco sobre a visão da nossa igreja de uma forma bíblica, claro, do que a gente tem em mente para sermos atuantes no Reino de Deus, para sermos atuantes como igreja local. E como uma igreja local, o que a gente se propõe a fazer? Tudo isso, claro, firmado nos princípios da palavra de Deus. E antes da gente abrir propriamente o texto, a gente vai falar um pouquinho. Eu sei que até nisso a gente se tornou dogmático, né? Até nisso, tem que ler um texto para depois começar a explanar alguma coisa. Mas hoje eu vou quebrar protocolo, Paulo Vinícius. Vou quebrar protocolo e vou começar aqui a explanar aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração e que é importante você saber. Só para você entender qual é o objetivo disso que eu quero falar hoje. Eu vou fazer uma pergunta retórica, e como você sabe, a pergunta retórica não tem como objetivo responder a mim, mas a si mesmo. Eu lhe pergunto: você entraria num avião? Tem que ser avião, irmão, avião é bom. Você entraria num avião a qual você não soubesse o destino desse avião? Você subiria a bordo de um avião e sem saber para onde ele vai?
Eu sei que a resposta, eu quero acreditar que a resposta é óbvia, que não. Você não entraria num avião a qual você não sabe se ele vai parar, qual é a próxima ponte aérea que ele vai fazer. Porque se você fizer isso, entrar num avião onde você não sabe onde ele vai parar, onde ele vai pousar, o risco de você morrer lá é enorme. A mesma coisa, irmãos, quando se trata de estarmos aqui, dentro desse contexto de igreja local, a igreja de Cristo, ela tem uma missão, seja aqui em Rocha Miranda, seja em Coelho Neto, seja em Madureira, seja em Cascadura, não importa o aspecto geográfico, a igreja de Cristo, ela tem uma missão. Eu não ia fazer isso agora, mas não, vou deixar para fazer depois mesmo. E dentro dessa missão, a gente desempenha ou traz conosco algumas estratégias de forma que nos possibilite realizar e vivenciar esta missão. Portanto, a nossa igreja, para quem não sabe, a nossa igreja ela é fruto de uma emancipação, tá? Nós éramos localizados ali na Rua dos Rubis, 1020. E lá funcionava, a igreja foi fundada lá, começou-se lá, através da pessoa do pastor Zé Luiz e a pastora Solange. E a denominação lá era Missão Apostólica Sem Fronteira. O pastor presidente, o pastor Tomé, conhecido mais hoje como Apóstolo Tomé, que residia em Manaus. E ele também, eu fui ordenado a pastor nesta denominação, nesta igreja. Foi lá que meu ministério foi reconhecido em 2010. E em 2012 fui ordenado a pastor, por lá. Pastoreei uma igreja da Missão Apostólica em Cavalcante até 2014. Alguns aqui já conhecem a minha história, né? Minha esposa engravidou, teve trombose, nosso filho faleceu, né? Nesse processo, nasceu, mas infelizmente veio a óbito. E a gente vivenciou um processo de caverna. A gente ficou 1 ano dentro da caverna, não tivemos todo o acolhimento que a gente precisava, todo o cuidado que a gente precisava naquele momento. E eu digo para você, literalmente, o Senhor nos sustentou, irmãos, porque numa fase, num momento de crise como esse, só quem passa por uma crise é que sabe, né, de você perder o filho e a igreja evadir. Sabe o que é uma evasão? Vamos supor que vocês estão todos aqui, e aí Elaine engravida, e o filho morre, e aí vocês ficam com um ponto de interrogação: como é que pode? O filho do pastor morreu, mas ele não é o pastor, ele não ora a Deus, ele não fala de Jesus, ele não fala que tem milagre, ele não fala que é isso, ele não fala, ele não é o cara que está ali, ó, juntinho com Deus e tal. E toda essa utopia, que eu dei o nome de utopia pastoral, passa na cabeça das pessoas. E aí vem 2 perguntas. Isso é uma dedução minha, ok? Ué, se esse cara é um homem de Deus, por que o filho dele morreu? Será que ele não está em pecado? Primeira coisa que se pensa logo, uma das primeiras: só podia estar em pecado. Como é que pode? Só podia estar em pecado. Eu não consigo explicar para você por que a igreja evadiu. Evadir, meu irmão, é simplesmente você chegar aqui no domingo que vem: pastor, queria a sua bênção porque nós estamos indo embora. Só que eu estava num momento de luto, meu irmão, então eu nunca perguntei para ninguém por que aquela pessoa estava indo embora. Ela simplesmente chegava para mim: estou indo embora, queria a sua bênção, e eu, bênção, vai com Deus. E assim foi com cada um das membresias, e ficou só eu e minha esposa e uma família, que é a Karina, que hoje mora lá na estrada do Camboatá, Barros Filhos, está lá, graças a Deus, congregando. E dentro desse processo todo, como eu te falei, a gente ficou isolado. E houve essa evasão e tudo mais, dentro da nossa caverna, 1 ano, irmãos. Eu fiquei quase 1 ano sem pisar dentro de uma igreja. Voltei a pisar numa igreja, foi ali na Rua dos Rubis, onde eu conheci a Rose,
Diego, onde eu conheci também a Amanda, o Alex, a Bruna, o Tiago, no ano de 2016, não foi isso? Julho de 2016, junho ou julho, uma coisa assim. Não, primeira vez que eu pisei lá foi em maio. Aliás, no aniversário da igreja em abril. Primeiro ano da igreja, em abril. Aí fui lá, ajudei. Era a mesma denominação, irmãos. Fui lá, ajudei. Aí em maio, o pastor Zé Luiz, vai. Eu fui num culto lá e tal. E ele já queria que eu pregasse. Eu falei, tá doido, irmão? Não oro um ano. Pastor, que sacrilégio. Ficou um ano. Fiquei um ano sem orar, sem ler Bíblia. Mas sabe o que é engraçado nesse processo todo? Eu não perdi a minha fé em Deus. Eu só estava um soldado ferido, machucado, porque não sabia porquê, mas por conta da soberania de Deus tinha perdido um filho, porque uma igreja me abandonou, porque a liderança não me deu a assistência que eu precisava naquele momento de luto. Então eu virei um soldado ferido, mas não perdi a minha fé em Cristo. Não foi porque me abandonaram que eu fui para o pagode. Não foi porque me abandonaram que eu fui cheirar. Não foi porque eu fui abandonado que eu fui trair a minha esposa. Não foi porque eu fui abandonado que eu fui me prostituir. Porque Cristo está arraigado dentro da minha alma e do meu coração. Então quando Cristo ele é gerado dentro de você, por mais que você passe dores, frustrações, você mantém-se, mesmo que ferido, com a sua fé ali, intacta nesse Deus ressurreto. E partindo daí, fui aí em junho, acho que eu preguei lá. E o pastor Zé Luiz e a pastora Solana são um casal já bem idoso, né? E a igreja estava começando, muitos novos convertidos na igreja. E isso requer, sabe, vigor físico. E às vezes eles não estavam tanto fisicamente como emocionalmente em condições de encarar aquela demanda. E aí houve uma situação que eu não quero aqui colocar à parte, mas só sei que quando eu fui ver, a igreja estava no meu colo. E eu sentei com a minha esposa, olha, a realidade é essa, e ali a gente assumiu a igreja. Só que a igreja começou a ter umas práticas que começaram a chocar-se com aquilo que eu entendo da fé que precisamos viver. Então havia um misticismo acontecendo lá dentro da igreja, e eu fui conversar com a liderança, falei, olha, eu estou com dificuldade de praticar isso aqui, e qual é o posicionamento? E eu tive uma resposta até um pouco grosseira na ocasião, mas eu me mantive em compostura, porque eu sempre soube reconhecer que eu sei que poderia ter sido uma outra igreja preparar o ministério, mas foi aquela, e eu não sei ser ingrato. Então eu me calei, deixei a pessoa expressar o que ela quis naquele momento, e depois deixei passar 2 dias e respondi, olha, eu entendo a sua postura, mas olha, então vai ficar difícil para mim continuar pastor, tendo em vista que isso é inegociável para vocês. E ali ficou um pouco nesse impasse. Ele veio de Manaus para o Rio, a gente marcou no shopping do Nova América, sentamos, conversamos. Eu falei, olha, apóstolo, eu respeito, né, tudo que vocês acreditam, mas isso aqui para mim está muito difícil. E aí ele veio com essa proposta, olha, Simar, eu sei que você é um rapaz correto, me desculpe pelas minhas palavras grosseiras e tudo mais, mas olha, eu vou emancipar vocês. Você aceita, você assumiria essa responsabilidade? E assim fomos, irmãos. Para sintetizar, né? Agora a gente está num processo, para quem não sabe, de legalização aqui da igreja e tudo mais. Breve aí, o estatuto já está pronto, a ata de fundação, tudo direitinho, tudo conforme manda a lei. E em breve, assim que toda a parte burocrática passar, a gente está aí de acordo com a lei dos homens. E dentro disso aí, que é só ir vir para um espaço, é só botar umas cadeiras, um microfone, vir cantar,
e pregar, a gente não tem nenhuma direção, a gente não vai ter nenhuma proposta de trabalho, nenhuma metodologia de trabalho? Sim. Então foi nesse processo que eu conheci uma visão chamada visão do MDA. O que é essa visão? Modelo de discipulado apostólico. Essa visão nasceu com o pastor Uber, lá de Santarém, da Igreja da Paz. Já tem aí seus 25 anos, 20 ou 25 anos, uma coisa assim, tá? Não lembro precisamente. E qual é a proposta dessa igreja? Trabalhar com pequenos grupos, tá? Por meio do discipulado 1 a 1. Irmãos, entenda aqui, a visão do MDA, ela é uma ferramenta. Ela não substitui a palavra de Deus, ela não substitui a sã doutrina das Escrituras, ela não substitui o Espírito Santo, ela não substitui o Pai, ela não substitui Jesus, ela não substitui nada disso. Tanto que essa visão, essa ferramenta, ela pode ser adequada em qualquer denominação, seja ela reformada, não reformada, pentecostal, seja ela comunidade, não importa, é uma ferramenta que pode ser aplicada em qualquer denominação, porque ela não visa trazer divisão sobre o olhar teológico de qualquer denominação. Até aqui, está dando para entender, irmão? Amém? Amém? Então, é apenas uma ferramenta, uma metodologia. Seja igreja reformada, seja igreja tradicional, seja comunidade, seja neopentecostal ou pentecostal, cada uma dessas denominações tem uma metodologia de trabalho. Então, eu conhecendo a visão, fui conhecer o pastor, fui mergulhar e vi que isso não ia na contramão das doutrinas bíblicas, não feria a nossa fé, não feria, sabe, as 5 solas, né? Não feria nada disso. Eu falei, então beleza, vamos trabalhar com isso. E fui conhecendo. Aí eu disse para vocês, essa visão é certa ou é errada? E eu quero mostrar para vocês biblicamente que não tem nada de errado nela. E a gente não vai conseguir falar tudo hoje. A gente vai falar alguma coisa e no outro domingo a gente vai falando por parte. Então a primeira parte que eu quero te fazer é apresentar ela. Ou seja, ela é certa ou errada? Vamos descobrir se ela é certa ou errada? Ela é bíblica ou não? A igreja, até a perseguição, a igreja primitiva, que é o nosso modelo, ela tanto ia ao templo, como se juntava nas casas. Depois da perseguição, a igreja, quando a perseguição foi promovida através de Herodes, que ali nós tivemos o primeiro mártir, o segundo, né, na verdade, porque o primeiro foi o diácono Estevão. E Tiago foi degolado por Herodes. E ali começou a perseguição ferrenha dos judeus contra a igreja. E partindo daí, é que a igreja continuou, ela já fazia esses encontros no lar, mas como não dava mais para ir no pátio do templo, como não dava mais para falar tão abertamente, a igreja começou a fazer o seu trabalho de uma forma mais restrita nas suas casas. E depois dessa perseguição, assim se deu. Atos capítulo 5, verso 42. Olha lá. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não desviavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Atos capítulo 5, verso 42. E a mesma coisa está lá em Atos capítulo 2, no verso 46. E eles estavam no templo e nas casas.
E aí uma coisa que a gente precisa entender, pô, pastor, o que é esse negócio de discipulado 1 a 1? Discipulado 1 a 1, irmãos, é uma forma de ensino onde se faz entre duas pessoas. Nós temos a forma de ensinar de maneira coletiva, e no discipulado 1 a 1 é uma forma restritiva. É o que no MDA eles vão chamar de micro-igreja, que é entre uma pessoa e outra. Transferir ensinamento de Cristo, seja no coletivo ou no individual, é certo ou é errado? Tem alguma coisa errada nisso? Por exemplo, eu estou transmitindo um conhecimento aqui de forma coletiva, mas se eu estivesse fazendo isso aqui só entre mim e o Vinícius, só entre mim e o Wagner, só entre mim e o Ian, só entre mim e o Diego, está errado? Você enxerga algum erro nisso? Não há nenhum erro nisso. E uma das ferramentas que esse modelo de discipulado apostólico propõe é isso, um discipulado restritivo, mais 1 a 1. Por exemplo, a gente está aqui tratando de uma área, pode ter pessoas que são desprendidas de uma área delicada, e a gente entra no contexto da palavra de Deus, e a gente está falando ali e tal. Pode ter gente que vai se abrir dentro daquele coletivo. Mas quem é um pouco mais calado, é um pouco mais recatado, é um pouco mais contido, introspectivo, geralmente esse tipo de pessoa não fala em grupo. Até para falar de um com um já é difícil, porque tem pessoas que você tem que tomar o partido do diálogo, que senão não vai falar nada, vai ficar um olhando para o outro, e ela não vai falar nada. E aí você que tem que começar aquele diálogo ali, tentar tirar dela aquilo que você quer. Mas vai ter situação que vai ter pessoas que ela não vai se sentir à vontade em confessar alguma culpa, confessar algum erro diante de um público coletivo. E aí que vem o discipulado 1 a 1. Porque ali no discipulado 1 a 1 você pode, irmãos, o senhor está falando aí por teoria. Não estou falando de teoria, eu estou falando com experiência de causa. Porque eu sei como eu preguei a igreja quando estava lá na Rubis. Eu tenho discípulos aí. Eu tenho pessoas aí que já estão discipulando e que já estão tendo resultados. Resultados significativos. Mas, esse método é tão bom assim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Judas tinha o melhor pastor. Judas tinha um melhor discipulador, tinha um melhor mentor, tinha um melhor amigo, tinha um melhor professor. Entenda uma coisa, vai haver perfil de pessoas, tanto que existe um lema no MDA que diz assim: discipulado não é para quem quer, discipulado é para quem precisa. Mas não deveria ser assim, pastor. Deveria ser, discipulado é para todo mundo, porque todo mundo precisa, mas nem todo mundo quer. Lembra quando Jesus estava com os 70 discípulos, quando ele começou a falar lá no Evangelho do capítulo 6 do Evangelho de João? Olha, quem não comer na minha carne, quem não beber no meu sangue, olha as palavras que eu vos digo, não, são palavras de vida. E Jesus começou a revelar algumas coisas, e aí, dos 70, 58, eu não sei se 1 ou 2, mas só sei que tinha uma turminha lá no meio que falou: duro é ouvir esse discurso. Tá doido, senhor? Que palavra dura que esse cara tá doido, comer carne, beber sangue, tá? Eu vou ouvir esse discurso aqui não. E Jesus, como um Deus onisciente que era, sabia que eles estavam cochichando isso, virou e falou para eles: olha, e vocês? E começou a se retirar cada um deles. Aí Jesus chegou para os 12 que ficaram, melhor dizendo: e vocês não vão querer ir não? Não vão querer ir também não? E Jesus, e Pedro, é aquela frase tão que a gente conhece de Pedro: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O que eu aprendo com isso? Vai ter gente que vai andar com você, vai ter gente que tu vai ministrar, vai ter gente que tu vai transferir a palavra de Deus, transferir vida de Deus para essa pessoa.
e vai ter um momento que talvez você vai ser duro com ela e ela vai pegar e vai embora. Pastor, o senhor não entra em crise com um negócio desse, não? Teve um período que eu já entrei, irmãos. Mas quando eu vi esse texto, eu parei de entrar em crise. Por quê, pastor? É simples. Jesus era Deus encarnado, sim ou não? Meu irmão, tu já parou para pensar o próprio Deus te treinando? Mas teve gente, Diego, mesmo tendo o próprio Deus treinando ela disse: tô fora, é duro ouvir o discurso desse cara aí, vou embora. Alguém viu Jesus depois em crise por causa disso? Aqui que eu fui curado. Porque eu não vi Jesus em crise depois disso. Porque é assim que é. Tem gente que num momento de confronto, no momento que vai ser, ela vai virar as costas, ela vai embora, mas fique em paz, querido. Eu não tenho todo o poder. Você, quando for treinar ou gerar outras pessoas, você não tem todo o poder. A relação de paternidade espiritual é errada. 1 Timóteo, lá em 1 Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo no capítulo 1, no verso 2, parte A, Paulo chamou Timóteo de filho. Está lá assim, exatamente assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Em Gálatas capítulo 4, no verso 19, Paulo vai falar sobre a igreja de Gálatas o seguinte: tenho sentido por vós dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Isso aponta para paternidade. Discipular, consolidar, de alguma forma, exercer uma paternidade espiritual, e não tem nada de errado nisso. Um problema no nosso meio é que a gente vai fazendo comparações. E aí a gente começa a ouvir algumas histórias. Eu estava falando na semana passada com o Paulo Vinícius. Eu falei: cara, sabe qual é o meu problema? Eu não vou falar isso aqui. Eu vou falar fora do microfone, que eu não quero que vá para lá. Assim como muitos, eu tô usando a minha experiência para falar o que eu quero falar agora, amém? Só que eu queria contar a minha experiência só para você, não queria que saísse ali. O problema de muitos no nosso dia é o seguinte: que tudo que ela quer criticar, que ela quer atacar, é baseado no que falaram. Eu quero perguntar aqui: alguém aqui já foi em alguma igreja que trabalha aí, sei lá, com G12? Já sentou com o pastor de lá? Já sentou e conversou com o pastor do M12? Já falou com alguma dessas pessoas? Eu conheço. Eu fui lá, convivi, e não me identifiquei, respeito. Mas eu fui lá ouvir. Não foi de mimimi dos outros. Porque me fizeram. Vou te dar um outro exemplo. Eu trabalhei muito tempo dentro do canteiro da construção civil. Muito tempo não, pouco tempo. Partindo daí, em 2010, tem lá os mestres de obra antigo da construção civil. Toda pessoa muito antiga, ela é reticente para aquilo que é novo. Aí, o que estava chegando no mercado brasileiro? Um novo modelo de construção, que é ainda, né? Construção em drywall, construção a seco, chamado drywall. Eu fui no Senai, fiz o curso. Trabalhei com outro camarada e fui me especializando. Só que dentro dentro do ambiente da construção civil havia muito pré-conceito com relação ao drywall. Que não, esse negócio é gesso, quebra à toa, não sei o que, e os caras, sabe? Mas pergunta lá, um dia eu conversando com o mestre de obra: tá, mas o senhor já viu como é que funciona? O
O senhor conhece? O senhor já conversou com algum técnico? O senhor já falou com algum representante da Knauf? Não, rapaz, isso não presta não. Isso aí tudo não presta. Falaram pra mim, ó, um rapaz lá fez não sei o quê. Pá, é aqui que eu quero chegar. Ele começou a chegar no mercado brasileiro. E aí o que aconteceu? Tinha muito profissional que não estava preparado para lidar com o drywall. Então, quando o cara não queria perder o serviço, falava assim: Andrews, não pode deixar que eu faço. Mas ele não sabia fazer, ele não conhecia a técnica, ele não conhecia a metodologia. Existe uma metodologia para você usar o drywall. Existe uma técnica para você fazer. E tinha muita gente que não fazia. Resultado, fazia mal o serviço. E aí aquele cara que pagou pelo aquele serviço, ele ficava o quê? Com a cabeça? Ah, esse negócio de drywall não presta. A mesma coisa acontece com a igreja. Vai ter alguém aqui, espera, escute o que eu estou dizendo. Vai ter alguém aqui, você vai entender o que eu estou propondo. Vai ter gente que vai abraçar, vai ter gente que vai, pô, isso é de Deus, é uma ferramenta legal. Mas vai ter gente que vai se aborrecer com alguém, vai ficar triste com alguém. E quando for embora daqui vai falar o quê? Que o MDA não presta. É a mesma coisa. E aí eu estava falando com o Paulo Vinícius, engraçado. Tem um grupo aí, agora eu quero falar mesmo. Tem um grupo no YouTube aí, um canal no YouTube chamado Teologueiro. Aí eu vi eles falando lá. Estava vendo o vídeo deles. Eu fiquei indignado porque eu vi que todo o discurso deles estava pautado em coisas que disseram para ele. Eu falei, caramba, eu podia fazer um vídeo porque eu fui de igreja tradicional. Eu fiquei 3 anos numa igreja batista, pastor Rodrigo. Eu te contei isso? Não, né? Fiquei 3 anos lá. E fui tratado como lixo lá. Mas alguém me viu fazer vídeo dizendo que agora o método da igreja batista não presta? Porque eu tive a maturidade e a compreensão de entender que aquilo foi um problema isolado, um comportamento errado, que uma determinada pessoa teve para comigo. Mas aqui no Brasil não, a gente generaliza tudo. E no meio cristão é a mesma coisa. Tudo não presta. Saiu do tradicional, não presta. E antes que alguém pense alguma coisa errada, desde que eu trouxe essa proposta de trabalho para nós aqui, nós temos um curso chamado CLT, Curso de Treinamento de Líderes. Esse curso resume-se nada mais, nada menos de um curso básico de teologia. É um curso básico, lá que você vai aprender teologia, meu. Mas ele é sintetizado, é um curso sintetizado, mas é um basicão, que dá para chamar de um curso de teologia. Tu vai aprender soteriologia lá, vai aprender trindade, a gente vai falar sobre síntese do Novo, síntese do Velho, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, a gente vai falar de soteriologia, a gente vai falar de eclesiologia, a gente vai falar de trindade, eu já falei, a gente vai falar de mais o que? Hermenêutica, introdução à hermenêutica e exegese, é essas coisas que a gente vai tratar lá. Cristologia, tá tudo lá. Missões e evangelismo, livro de Atos, tá lá na grade do curso. Tudo para a gente ensinar. E dentro desse curso, por que a gente propõe esse curso? Porque existe um problema que ocorre com as igrejas que às vezes querem trabalhar com pequenos grupos. Qual é? Aqui que está o problema. E se a gente corrige isso aqui, corrige quase todo o problema. Porque não tem como você conseguir solucionar todo o problema de uma igreja. Mas você minimiza. Está no preparo do líder e na afobação de querer crescer. Algumas pessoas, eu quero crescer, irmãos. O que eu não quero é inchar. São coisas diferentes. Eu quero crescer. Só que para você crescer, você tem que construir uma base forte. Para construir uma base forte, leva tempo. Não se faz líder em micro-onda. Não tem como você escrever no papel, bota lá no micro-onda. 3 minutos, pum, sai o líder e pronto. Tem uma turminha aqui que se formou em 2018, foi isso, Lucas? 2018, né? Então ainda na maturação. Eles fazem uma coisa aí, ó, minha esposa aí, ó, os cabelos, já até caiu, ó. Tão estressada aquela fica. E está 4 anos repetindo coisas que a gente falou 2, 3 anos atrás, irmãos.
Aí você vai falar, mas Jesus ficou 3 anos treinando, 3 anos capacitando, 3 anos ali investindo tempo na vida daqueles discípulos, para que eles pudessem dar continuidade à obra que ele iniciou. Partindo desse princípio, o erro que está em muitas igrejas que trabalham com grupos pequenos está aqui, nessa afobação de querer crescer, e nessa afobação de querer crescer põe líderes despreparados que acabam criando e gerando escândalo para o reino de Deus. Agora, se a gente não quebrar esse princípio aqui, de treinar, de capacitar, é excelente, irmãos. É um excelente trabalho. Primeiro, quero que você entenda. Eu estudei um pouquinho de história essa semana. Se você quer entender o presente, tem que ir na história. Sabe o que eu descobri, pastor? Eu descobri que Billy Graham está envolvido em algumas práticas da liturgia da nossa igreja. Eu descobri que George Miller está envolvido em algumas práticas dentro da liturgia da nossa igreja. Eu descobri que D.L. Moody está envolvido em algumas práticas da liturgia da igreja. Eu descobri que Lutero não rompeu tanto assim com algumas práticas litúrgicas dentro da igreja. Eu descobri que Zwinglio, que Calvino, eles sim tentaram trazer uma roupagem diferente para a liturgia, para a forma da igreja funcionar. Isso só na liturgia do culto. Partindo daí, o que eu vi de similaridade? A igreja primitiva, que é o nosso modelo, ela trabalhava de uma forma mais dinâmica, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o que Jesus vai dizer lá? Os sinais seguirão os que creem. Não está escrito, os sinais seguirão os evangelistas, os sinais seguirão só o pastor, os sinais seguirão só o missionário, os sinais seguirão só os mestres, os sinais seguirão os que creem. Eis que vos dou a chave do reino dos céus, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Ei, Jesus está falando da igreja. Repousa uma autoridade sobre a igreja. Claro, a igreja precisa do mestre, precisa, os ministérios da igreja. Eu não estou falando de renunciar ao ministério da igreja, eu estou falando da missão da igreja. A missão da igreja não se restringe à figura do pastor. E a igreja primitiva trabalhava dentro dessa dinâmica. Tinha gente lá contribuindo, que Paulo vai chamar dos cooperadores da obra, Priscila e Áquila, Tito e tantos outros que não tinham um cargo de pastor, de apóstolo, de mestre, mas estavam atuando na missão da igreja de fazer discípulos, irmãos. O meu desafio hoje é uma questão de metanoia, mudança de mentalidade. Romper com esta mentalidade de que fomos chamados unicamente para se reunir aqui na quinta-feira e no domingo, sentar nessa cadeira, cantar uns louvores, dar uma oferta, aleluia, escutar a palavra, receber a oração e ir para casa e fazer tudo de novo na semana que vem. Essa não é a missão da igreja. Isso faz parte do processo, mas não é a missão. Eu já disse aqui, quero repetir, a igreja nesse contexto congregacional, nesse contexto de espaço, de templo, de santuário, ela pode ter uma tríplice função, irmãos. Ela pode ser hospital, ela pode ser escola, ela pode ser quartel. Hospital para promover cura, escola para promover ensino e quartel para promover treinamento, para você guerrear, mas não aqui dentro, é lá fora. A nossa guerra não é contra sangue, mas é contra principados e potestades que estão lá fora. Tem gente que quer, se apropriar de armas para guerrear aqui dentro. E para isso a gente precisa mudar a mentalidade da igreja de que, primeiro, a autoridade da igreja não está concentrada na figura do pastor. A autoridade da igreja repousa sobre o nome de Cristo e sobre a igreja.
Aliás, no nome de Cristo para a igreja. Então você tem sim um chamado. É um chamado que está lá em Mateus. Eu já pulei um monte de coisa aqui, irmão. Tem que resumir porque o tempo não espera. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Lembra que eu falei que eu ia ler texto para você? Caramba, o cara falou meia hora e não leu um texto, que absurdo! Então vou ler um texto para você não entrar em crise. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Percebe aqui? Portanto, ide. Está aqui, portanto, ide só o pastor, portanto, ide só o mestre, portanto, ide só. Não, meu irmão, o ide pastor, mas tinha um grupo ali, eram os discípulos, mas os discípulos figuravam a igreja, irmãos. E essa missão, que é dividida aqui, eu quero falar de 3 aspectos que está aqui nessa missão da igreja. Rápido. Primeiro, ide, pregai, anunciai, evangelizai. Não é só o pastor, não é só os apóstolos, é você. Pastor, como é que eu prego? Eu não estou falando para simplesmente você agora, amanhã, acordar segunda-feira, feriadão, botar a Bíblia debaixo do braço. Não que seja errado você fazer, mas se quiser fazer, faz. Mas não se trata, a coisa é muito mais ampla do que isso. Você simplesmente botar, chegado o reino de céu com a Bíblia e sair por aí amanhã, sabe, falando isso pelas esquinas. É muito mais do que isso. Paulo vai te chamar de cartas vivas. Paulo vai te dizer lá em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Ei, meu irmão, isso tem a ver com os teus frutos, com teus comportamentos, com a forma como você se porta, a quem você é lá fora, não aqui dentro. Diz muito do Deus a qual você diz servir. Não é quem você é aqui dentro, meu irmão. O lugar mais fácil de adorar é aqui dentro. O lugar mais fácil de ser fiel é aqui dentro. O lugar mais fácil que você pode dizer que é um adorador é aqui dentro, mas a maior forma de adoração é lá fora. Por isso Paulo vai te chamar e me chamar de carta viva. Quando as pessoas te leem, me leem, é um anúncio do Evangelho, irmãos. E junto desse fruto, desse testemunho, aos incrédulos, aos infiéis, aí sim, anuncie, fale mesmo, é chegado. Ei, Jesus te ama. Dois, fazer discípulos, que podemos entender aqui também como gerar. Lembra de Gálatas 4, verso 19? Gerar discípulos. Porque Jesus vai falar ali sobre fazer discípulo. Fazer discípulo é isso, é gerar. Não é você agora ir amanhã numa venda, comprar uma massinha e começar a fazer um boneco e chegar aqui: pastor, aí, fiz um discípulo. Fazer discípulo é desafiador, gerar discípulo é desafiador, porque tem um detalhe que Paulo diz lá em Gálatas, que tenho sentido por vós dores de parto. Eu tenho uma outra versão que diz: tenho sentido por vós dores de parto e continuarei a sentir dores de parto até. Aí eu falei: meu Deus, esse até e continuarei a sentir, Paulo Vinícius, pegou pesado, Paulo. É o que ele fala para a igreja de Gálatas. Ó, eu estou sentindo, vou continuar a sentir o tempo que for preciso. Esse até a tempo que for preciso, eu vou continuar sentindo dor de parto até Cristo ser gerado. E é aqui que está muito do nosso fracasso, irmãos. Quando eu falo nosso, eu estou me incluindo no pacote. A gente fracassa aqui porque a gente não quer sentir dor de parto por ninguém. O Evangelho, ele é sacrificial por si só, porque Cristo se sacrificou na cruz. Aí você quer falar que não quer sentir dor de parto, mas Cristo, para te dar vida eterna, sentiu dor. Posso ouvir um amém aí, irmão? Meu Deus, eu não sei se vocês estão tão compenetrados porque está bom ou porque está pegando pesado.
Aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se engane alguém aqui que achar que gerar, que fazer discípulo não vai ser um processo doloroso. Vai sim. E aí, consolidadores, discipuladores, quantas vezes você falou, rapaz, tu pergunta lá pro cara como é que tá a tua vida de oração, como é que tá o teu devocional? Ih, rapaz, hoje eu não peguei na Bíblia não. Dor de parto, dá ou não dá dor de parto? Tu respira assim, Aí depois tu chega na outra semana, ai, tô tão fraco espiritualmente. Aí tu pergunta, como é que tá a tua vida de oração, rapaz? Como é que tá a leitura da palavra? Ai, hoje nessa semana não tive tempo. Meu Deus, dor de parto. Lembra Jesus? Quando mandou os discípulos curarem aquele jovem lunático, eu não vou lembrar agora direito, mas você vai lembrar pelo contexto. E eles não conseguiram curar. E o pai foi lá, esses teus discípulos aí não conseguiram mais nada não. Jesus levantou indignado. Geração incrédula. Até quando vou estar com vocês? Aí, dor de parto, irmão. Depois Jesus, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito maligno? Aliás, era um espírito maligno, isso aí. Aí Jesus, olha, tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então o que eu estou te propondo aqui é viver processos que você acredita ou que te ensinaram, que só o pastor que tem que viver. Quem disse isso para você, irmãos? Lembra lá que Paulo disse, quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Não é só a parte do corpo que é o pastor, não. É todo o corpo. E por que isso tem acontecido? Porque nós temos muito pouco de Deus em nossas vidas. Sabe por que a gente tem dificuldade de sentir dor? Sabe por que a gente tem dificuldade, conforme diz Paulo lá em Romanos capítulo 15, no verso 1? Que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Quando ele diz lá em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, que nós devemos suportar os uns aos outros em amor. É isso aqui que está faltando. Sabe o que está faltando mais? Eu gosto quando João escreve lá no evangelho dele, lá no capítulo 13, no verso 35. Se for o 36, me perdoa aí, meu irmão, que agora não vou lembrar assim de cabeça. Mas tá lá. Evangelho de João, capítulo 13. Ou é 35, ou é 36. Que Jesus diz assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando expulsarem demônios. Está escrito isso? Ninguém conhece esse texto? Está escrito lá, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando curar os enfermos. Não, deve estar escrito, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando ressuscitarem os mortos. Não, deve estar outra coisa escrito lá. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando baixar no poder dentro da igreja. Não, deve ser outra coisa. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverem 10.000 pessoas dentro do templo. Não é isso não, né, irmão? Ih, rapaz, já que vocês não se empolgaram, deve ser outra coisa. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos. Aí vem uma partícula, se vos amardes uns aos outros. Num versículo anterior ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Está entendendo por que a gente está com dificuldade de fazer discípulo? Está entendendo por que a gente está abandonando os consolidados, Michele? Está entendendo, Lucas, por que a gente abandona a consolidado? Está entendendo? É porque a gente está transbordando um pouco do amor de Deus. Ainda não entendeu que o amor de Deus não é um sentimento. Ainda não entendeu que o amor de Deus é uma decisão que a gente precisa tomar. A gente precisa entender que a gente precisa estar conectado com Deus. Porque para gerar o amor na vertical, tem que estar conectado
Aliás, da horizontal tem que estar conectado com o amor da vertical. Pastor, como é que eu me conecto com o amor da vertical? Eu não conheço outro jeito, irmãos, que não seja por meio da oração, que não seja por meio da palavra, que não seja se esvaziando de si mesmo. Isso significa renúncia, meu irmão. O amor, ele é abnegado, ele é altruísta, ele é sacrificial. Não tem como, irmãos. E então por que o Senhor quis adotar essa visão? Porque essa visão, ela propõe isso, é ter paciência com os novos da fé, é ter paciência, é consolidar. Sabe o que é a consolidação? É a afirmação da fé do novo convertido, irmãos. É isso que é consolidação, é você consolidar, é você ficar regando, e esse regar é você ter paciência, é você, sabe, estar em cima. Eu falei aqui na última reunião, que muitos de nós aqui estamos reativos em vez de proativo. Sabe o que é reativo, Diego? Depois que o leite entorna, a gente quer reagir. A gente tá vendo, ó, o copo tá aqui na beirinha, ó, tá na beirinha. Meu Deus, esse copo vai cair, a gente tá assim, ih gente, esse copo vai cair. Gente, esse copo cai. Aí o copo cai e vem todo mundo para querer salvar o copo que já quebrou, a água que derramou. Não adianta mais. O problema é que a gente vai ter muita dificuldade, e tem tido muita dificuldade de ser proativo. Proativo é você tá que nem visão de águia, meu irmão. Irmão, entenda isso, cara. Não é comum um novo convertido não querer estar em comunhão. Não é comum um novo convertido não querer congregar. Não é comum, irmãos. Porque se tem uma coisa que incendeia a igreja é o novo convertido. Lembra lá? Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está parecendo a igreja de Éfeso, meu irmão. Jesus falou, olha, vocês trabalham pra caramba. Vocês rejeitam os falsos apóstolos. Vocês trabalham, evangelizam. Vocês fazem, acontece. Vocês fazem culto. Vocês fazem encontros. Vocês fazem congressos. Vocês fazem um monte de coisa. Aí daqui a pouco, bem, tenho, porém, contra ti. Irmão, imagine eu numa reunião para te dar um feedback e falo, poxa, vocês estão sensacional, extraordinário. E vocês são maravilhosos. Olha, sem vocês eu não teria chegado até aqui. Mas aí eu uso mais, porque é o mesmo de porém. Mas, meu irmão, quando você usa mais, vou te dar um papo para você que é líder. Quando quiser dar um feedback para a tua liderança, não use a palavra porém mais, tá bom? Não use, porque quando você usa essa palavra porém mais, você está eliminando tudo que tu falou antes. Aleluia. Aqui tem coach também. Então, meu irmão, entenda isso aí. Jesus, o que adiantou? Rejeitar os falsos e trabalhar. Jesus, é isso que ele estava querendo dizer. Tem, porém, contra ti. Entenda uma coisa: tudo quanto você faz para Deus é importante, mas a motivação pela qual você faz é muito mais importante para Deus. Por isso que ele falou para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixastes as tuas primeiras obras. Sabe o que é isso? Lembra quando eu falei do novo convertido? Rapaz, eu não sei se alguém aqui teve a fase do novo convertido. O novo convertido é o maior pregador que tem, o maior evangelista que tem, não é não, pastor Rodrigo? Meu Deus, o cara só quer falar de Jesus, Diego. O cara não sai outra coisa da boca dele, a não ser falar de Jesus. Rapaz, o cara fica contando as horas para vir para o culto. O cara fica contando, meu Deus, esse culto que não começa, cadê o líder de louvor? Eu estou doido, ai meu Deus, quinta-feira que não chega, terça-feira que é o dia da célula, meu Deus, eu preciso estar em comunhão. Porque o novo convertido é assim, é uma brasa viva, meu irmão. É novo convertido que incendeia. E a gente está precisando de uma renovação aqui. A gente está precisando, irmão, de botar uma brasa aqui, meu irmão, para a gente pegar fogo junto com essa brasa e ficar cheio de paixão e fome por vida. Porque novo convertido tem fome por vida, ainda que ele não tenha argumento, ainda que ele não tenha entendimento, ainda que ele não tenha compreensão plena da sua fé, mas ele tem fome de ganhar outra vida. Ele fala para o amigo, fala para o primo, fala para o avô, fala para o pai, fala para quem odeia a crente, ele vai com qualquer um, meu irmão. Os outros dão patada no novo convertido, mas ele não quer nem saber, ele quer falar: Jesus Cristo me alcançou e ele quer te amar como eu te amo também. Aí Jesus disse para a igreja de Éfeso:
Pastor, como é que eu faço para ter essa chama de novo dentro do meu coração, dentro da minha vida? Aí Jesus disse para a igreja de Éfeso: olha, lembra-te de onde caíste. O que me fez parar de orar com mais fervor? O que te fez parar de orar com mais fervor? Porque tem hora que a gente entra num saudosismo. E eu lembro, cara, eu fui jovem, eu me converti jovem, mas eu queria me converter mesmo antes da adolescência, mano. Eu fiquei crente Raimundo 3 anos. Crente Raimundo, crente Raimundo. Um pé na igreja e outro pé onde? No mundo. Eu nunca botava o outro pra cá, ficava 3 anos nessa novela. Um dia eu tô crente, outro dia eu tô Raimundo, um dia eu tô crente, outro dia... Aí teve um dia que eu botei os 2 pés. Quando eu botei, meu irmão, rapaz, o inferno ficou doido. Lembra eu falei da minha crença? Eu recebi ameaça das minhas irmãs. O fulano de tal mandou dizer que vai mandar te matar, que vai isso. Eu falei, manda, vai mandar. Comecei a falar assim, pastor, vai falar ele lá para fazer o que quiser. Até recado da minha mãe veio. Teve uma tia minha aí que foi... Não esqueço disso não, irmãos. Mas foi uma das melhores fases da minha vida, meu irmão. Até a hora de eu casar, meu irmão, eu dei trabalho pro capiroto. Aí eu dei, Nino. Rapaz, todo domingo de manhã acabava a escola bíblica dominical, sabe o que a gente ia fazer? Evangelizar. E meu irmão, não passava nem mendigo, para a gente evangelizar mendigo no meio da rua. E fazia culto pro cara lá, eu, Ítalo, Carol, meu bundão, meu irmão, e a gente ia mesmo. Sabe o que é isso? É a paixão do novo convertido, cara. Ele quer que outros vivam o que ele está vivendo. E aí a gente começa a ficar num saudosismo, achando que isso não pode acontecer, mas Cristo provou em Apocalipse que pode. Ele falou, lembra de onde caíste? Qual foi o momento que eu parei? Qual foi o momento que eu parei de me consagrar, de orar, de mergulhar na palavra, de madrugada estar buscando? Eu tive essa fase na minha vida. E eu não vou culpar o meu casamento, não tem nada a ver com o meu casamento, mas foi nessa fase. Que aí as prioridades começam a mudar. Mas dá para conciliar? Dá, irmãos. Dá para você dar o teu devido valor à sua esposa. Dá para você dar o teu devido valor a Deus, o teu devido tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe não ter tempo. O que existe é não ter prioridade. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Fica ignorando algo que é importante. Fica ignorando. Aquilo é importante para você. Aí você fica ignorando. É importante. Mas vai ter uma hora que o importante vai se tornar uma prioridade. Sabe o que tu vai ter que fazer? Vai ter que largar tudo que tiver que fazer. E vai ter que dar a devida atenção para aquilo. Então, meus irmãos, eu quero parar por aqui. Que o meu tempo já se foi. E eu queria que você entendesse isso. Eu quero encerrar antes. Cadê o... Vou fazer... Vem cá, Lucas. E vem cá, Andrews. Eu quero que você entenda que... A gente finalizar. Eu vou ver aqui que são 8h09. Eu tenho mais 10 minutinhos. Peraí. Falar vai, valeu? Vem pra cá. Ih, rapaz, vai.
Vai pegar aí? Então vai para lá, vai para lá. Então quem? Vem para cá. Os dois aqui, fica atrás da cadeira. Não, fica aqui atrás da cadeira. Você atrás da cadeira, não é sentado não. Irmãos, eu quero te dar um exemplo prático aqui do que é uma metodologia, do que muda. O que muda de uma igreja para outra é a metodologia. Uma tem um jeito, como eu te falei, da igreja reformada, tradicional, pentecostal, que muda o método. Tem gente, mas tem que ter escola dominical. Opa, não vem com essa para cima de mim não. Eu não sou leigo, eu estudei 5 anos. Tem gente que estudou muito mais do que eu aqui, tem o pastor Rodrigo aí, tem um monte de gente. Mas eu posso falar isso aqui porque ele está em alinhamento comigo nisso aqui. A ordem foi ensinar. A ordem não era ter escola dominical. A escola dominical se tornou um método de ensino que é bíblico. É bíblico. Por que ele é bíblico? Porque ensina. O princípio não é o método, é o que está sendo feito com o método. Deu para entender? Então, se eu pego um método que ele está gerando discípulo, ele não é antibíblico. Então, eu quero te dar aqui claramente. Eu vou pedir eles para fazer uma coisa. E cada um aqui vai fazer de um jeito diferente, mas fez. É isso, é disso que se trata. Vamos lá? Pode vir. Ó, a missão de vocês vai ser essa. Ó, ir daí, de onde vocês estão, para lá. Com essas cadeiras. Pode ir. A ordem de trazer a cadeira para lá e para cá foi cumprida, sim ou não? O que mudou? O jeito que cada um traz a cadeira, correto? Talvez você vai falar, mas o jeito do Lucas era melhor. Talvez o outro mais preguiçoso vai falar, eu gostei mais do jeito do Andrews, arrastou cadeira. Pode sentar, gente, obrigado, tá? As palmas louvam o Senhor aí pela vida do Lucas e do Andrews, em nome de Jesus. O que muda é isso, irmão. Bota isso na tua cabeça. O que não pode ser negociado é os princípios. Num discipulado, eu já vou deixar aqui explanado, já vai ficar gravado. Um discipulado não é para manipular. Um discipulado não é para exercer obediência cega. Se o teu consolidador, o teu discipulador está querendo te manipular, querendo fazer você ter obediência cega, isso não vem da parte de Deus, meu irmão. Pode ir falar com o pastor. Porque aqui que está o erro que acontece por aí. É que tem algumas pessoas querendo exercer uma liderança de julgo sobre a outra. Rapaz, eu conheço situação. Aí eu vou falar que tudo é ruim. É isso que eu queria que vocês tivessem esse discernimento, de separar as coisas. O problema foi de quem botou esse cara aqui para liderar sobre a vida do outro lá, que é leigo. Porque o cara, eu descobri uma situação mais ou menos assim. O camarada, ele tinha uns discípulos dele lá. Não é na visão do MDA, tá? Deixar isso bem claro. E o cara falou, galera, hoje eu vou para a igreja de blusa vermelha. Eu quero que todos os meus discípulos vão tem que estar todo mundo de blusa vermelha. Não tem, eu não quero saber, dá o teu jeito, meu irmão. Senão não é mais meu discípulo, não. Irmão, surreal isso aqui. Isso aqui não é transferir vida. Isso aqui é transferir tirania. Isso aqui não tem nada a ver com o que Jesus propôs ali. Quer ter autoridade? Sirva. Autoridade não se conquista impondo, se conquista servindo. Já cansei de falar aqui o pessoal. Ganha a confiança, ganha o respeito, ganha o amor, depois exerça autoridade. Agora tem gente que quer vir, porque eu sou diácono. Não, porque eu sou teu discipulador, me respeita. Eu vou falar pro pastor, já chega assim. É o que nem eu brinquei agora lá na casa da Jéssica. Fica todo mundo usando meu nome agora, o pastor, para tudo, pastor Rodrigo. Vou falar com o pastor Simar. Tem uma birra lá com a esposa, vou falar com o pastor. Quer botar uma pressão no filho, Paulo Vinícius? Vou falar com o pastor. Quer pegar no pé do adolescente? Vou falar com o pastor. Que isso, gente? Pastor se tornou sinônimo de opressão agora? Que negócio é esse?
Toma vergonha nessa cara e assuma que você não tem autoridade nenhuma com esse filho e com essa filha. Porque a primeira autoridade na vida dos seus filhos aí não sou eu, é você, papai e mamãe. Amém? Então, amado, vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua nisso aí, que eu quero que você entenda mais coisas. A gente falou de uma forma que deu para compreender, amém, irmãos? A gente não quer renunciar a princípios, essência. Nenhuma visão, nenhuma metodologia funciona sem essência. Eu falei aqui da igreja de Éfeso, a paixão, o amor, isso aqui é a essência. E fora os princípios, a palavra, a dependência de Deus. Não adianta querer achar que o método é que vai fazer as coisas acontecer. Não, o método vai trazer facilidade para que algumas coisas aconteçam, mas sem abrir mão desses princípios. Então que você possa entender que a proposta desta visão e que a gente visa trabalhar aqui entre nós é essa. Então que essa palavra, eu tive a preocupação de não ficar uma coisa assim, tipo palestra, entendeu? Tipo palestra, eu queria que você tivesse uma percepção de ensino, de compreensão, mesmo que eu esteja falando uma visão, mas eu não queria abrir mão, do poder da palavra, daquilo que pode te despertar para uma vida cristã de mais fruto, amém? Que você seja mais frutífero em nome de Jesus. Bom, antes de orarmos, eu queria anunciar aqui os nossos visitantes. Está nos dando a honra aqui da presença Virgínia, amém. E o Roberto, é isso? Virgínia e Roberto. A igreja se coloca de pé, Virgínia e Roberto fica sentado mesmo. Só a igreja vai ficar de pé. Aí você que pode se vir aí para Virgínia, para o Roberto. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Aquela saudação bem gostosa da fundo da tua alma, do teu coração. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Essa igreja ama vocês. E as palmas louvam o Senhor pela vida da Virgínia, pela vida do Roberto. Muito obrigado, por estar aqui conosco, por nos dar a honra da presença de vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Vamos orar, queridos? Eu sei que você sentou, mas eu vou te convidar, né? Vamos. Eu sei, eu entendo, irmão. Correria a semana toda, trabalho, às vezes a gente quer sentar, mas a gente já está acabando. Me dá só mais uns minutinhos. São 8h17, vai acabar no horário hoje. Aleluia. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti, Senhor, porque, conforme diz lá na Epístola de João, oramos porque sabemos que o Senhor nos ouve. Então, Pai, queremos nesta hora, em nome de Jesus, que a Tua graça, mais uma vez, opere em nossas vidas. Opere em nossas vidas para reacender a chama do primeiro amor, Senhor. Eu sei que não é uma tarefa fácil, é muito mais fácil quando a gente está chegando, quando, tudo é novidade para a gente. Mas eu tenho um Deus, ó Pai, que nos ensinou lá no Evangelho de João, do capítulo 2, que quando faltasse o vinho, Ele poderia fazer da água vinho. Então Tu és um Deus que pode trazer renovo em nossas vidas. Tu és um Deus que pode trazer vinho novo em nossas vidas. Tu és um Deus que pode trazer presença nova em nossas vidas. Tu és um Deus que pode fazer os nossos olhos brilhar de novo, o nosso coração queimar de novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, encontre neste lugar corações
quebrantados e contritos, dispostos a receber uma visitação, Pai. Uma visitação que reacenda a chama do primeiro amor, reacenda, Senhor, esta fome de desejar que outras pessoas a mais conheçam a Tua graça como nós a conhecemos, conheça a Tua presença, essa presença maravilhosa que paira neste lugar, Senhor. Eu sei, Pai, que ela poderia ser muito mais vultosa, muito mais intensa, mas, ó Pai, eu sei também que o Senhor opera na brisa. Oh, Espírito Santo de Deus, tem coisas das quais eu não posso fazer, das quais só Tu podes. Dentre elas é orar por nós com gemidos inexprimíveis. Dentre elas, sabe, Espírito Santo, é trazer renovo em nossas vidas. Aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva os nossos corações. Aviva os nossos lábios, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero liberar essa palavra conforme declara Romanos capítulo 4. Eu quero chamar à existência as coisas que não existem. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir esse reavivamento. É trazer vida aonde está morto. Traz vida às nossas orações. Traz vida, Senhor, na fome, na sede da Tua palavra. Traz vida de comunhão. Traz vida, Senhor, num anseio, num desejo, Pai, de conhecermos mais de Ti. Senhor, toma nas Tuas mãos cada vida aqui presente nesta noite. O Senhor conhece as lutas e as guerras de cada um de nós, ainda que a gente não tenha dito isso uns para os outros aqui, mas o Senhor conhece. Por isso eu te peço, dá força, reveste, porque a orientação da Tua palavra em Efésios capítulo 6 é: nos demais irmãos meus, revesti-vos no poder de Deus e da Sua palavra. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes. Senhor, em nome de Jesus, oh Senhor, toma essas guerras que têm sido guerreadas semana a semana. Toma essas lutas que têm sido guerreadas dia após dia, Senhor, e nos dá vitória. Nos dá, Senhor, estrutura emocional, nos dá vigor físico, Pai, em nome de Jesus, para que Teus filhos, para que nós possamos suportar mais uma semana, mas que acima de tudo nós possamos ser suporte uns dos outros. Por foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando disse: suportai-vos uns aos outros em amor. Sermos suporte uns para os outros. Suporte, Senhor, que a gente aprenda a chorar com os que choram, mas que a gente também aprenda a se alegrar com os que se alegram. Senhor, que a gente entenda que quando uma parte do corpo é derrotada, nós também somos derrotados. Quando uma parte do corpo está ferida, nós também precisamos estar ferida. Mas quando esta parte do corpo também ganha vitória, nós também teremos vitória. Nos eleva, Senhor. Pai, eu não sei a porção que cada um dos Teus filhos aqui receberam e tomaram para si, e que de fato vai causar impacto na vida deles, mas seja qual for a porção, que ela, Senhor, possa dar muitos frutos, porque está escrito: porque, Senhor, a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, ela cumpre aquilo que lhe apraz, Senhor. Ela cumpre, ela vai cumprir o seu propósito, ela vai produzir muitos frutos, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, esta semana, debaixo da Tua graça, nos leva em paz, em segurança aos nossos lares, debaixo das Tuas potentes mãos. Guarda os nossos familiares, guarda os filhos, guarda as filhas, guarda os genros, guarde as noras, guarde as sogras, guarde os sogros, Pai, os cunhados e cunhadas, guarda aqueles que não puderam estar presentes aqui nesta noite. Sustenta debaixo das Tuas mãos, Senhor. Assim oramos, certos da vitória, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós temos aí uma cantina com pizza e um copo de refrigerante, R$3. Nos ajude, tá? Nessa responsabilidade. Irmãos, você está vendo que eu estou sem máscara aqui, não está vendo? Mas ela está aqui, minha máscara. Ih, Jesus. Ih, gente, paguei mico. Ih, gente. Tá aqui, tá aqui.
Irmão, deixa eu falar uma coisa para essa igreja aqui. Eu não estou entendendo. Será que acabou a pandemia, vai? Acabou, Diego? A pandemia acabou? Letícia, acabou a pandemia? Acabou, Michele? Não sei, mas eu acho que a gente está se portando como se tivesse acabado. A gente fala tanto em amar o próximo, mas tu já viu que a gente fala certas coisas sem refletir no todo dela? Deixa eu contar uma verdade para você não se sentir mal. Eu odeio isso aqui, irmão. Na boa. Ainda mais desse tecido aqui, é o pior que tem para respirar. Sufoca mais ainda. O melhor tecido é aquele de TNT, que você tem mais facilidade para respirar. O ar circula melhor ali. Os outros tecidos é chato. Eu também não gosto. Você que não está querendo usar, eu também não gosto. Mas eu preciso que você, pelo menos quando estiver aqui dentro, entenda isso. Como eu já te disse, a gente está no processo de legalização. Pela graça do Senhor, graças a Deus, ninguém nos denunciou, ninguém falou. Mas quando isso acontecer, e queira Deus que não, e eu também não quero que aconteça, mas a gente tem essa mania de pagar para ver. Ah, é Brasil. Mas quando o problema chega na nossa porta, a gente muda o conceito. Então, um ambiente público como esse aqui, a multa é de R$3.000. Entendeu? Se alguém for pego aqui. Aí vem um agravante. Qual é o agravante? Eu ainda não estou com a documentação da igreja. Aí sabe o que vai acontecer? Dependendo aí, graças a Deus aqui não é o Ceará. O prefeito que ainda temos ainda é crente, então a coisa é maleável para cá. Mas tem estado aí, irmão. E tem município aqui no Rio que está fechando, tá? Casimiro de Abreu é um. A igreja lá tem qual é o nome da Maiara, né? Maiara para lá. Então tem gente que mora lá. E um prefeito lá mandou fechar a igreja porque o povo estava sem máscara. Oh. Então, por favor, estou pedindo por gentileza, não é repreensão, não é nada, é só um alerta, tá? Quando estiver aqui dentro, bota máscara e tal. Quando você estiver pregando aqui, sem problema. Se esse microfone fosse um Shure, não é. Eu ia falar para você pregar até com a máscara. Mas, pô, esse microfone é muito ruim, tem que tirar. Entendeu? Então, mas aí vai haver um bom senso. Então, eu te peço, né, nesse período, não deixe de usar o álcool, tá? Vamos respeitar tudo. Irmão, assim como você está insatisfeito com tudo isso, está vendo um monte de coisa errada, eu também estou vendo. Mas sabe que eu fico chateado? Por que a gente só quer se indignar com as coisas erradas? Por que a gente não quer abraçar as coisas certas? Você já viu quais são as justificativas que as pessoas dão para não vir à igreja? É sempre o crente que está errado. Por que ela não aponta para o crente que está certo? Porque na verdade a gente quer uma bengala para justificar que a gente está certo. A gente precisa de uma justificativa. Então a gente sempre vai apontar para o que está errado, nunca para o que está certo. Então nos ajude aí nessa responsabilidade, em nome de Jesus. E eu quero falar com todas as crianças que estão aqui, em nome de Jesus. Davi, não sei se o Arthur está aí, a Agatha, a Alexia. Quero sentar aqui todo mundo aqui na frente, que eu quero bater um papo com as nossas crianças aí, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vamos estender a nossa mão, dar a bênção apostólica, tá bom? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e benditas consolações do Espírito Santo more e reine com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja de Jesus diz mais uma vez: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não desista, Deus. Amém, querido? Deus te abençoe, vai com Deus. Aleluia.